Oi gente, bom dia, tudo bom? Eu sou a Isa e você está no Lido Lendo, seja muito bem-vindo ao canal. E que saudade que eu tava de gravar vídeo! Gente, sério, eu tava com muita saudade, eu fiquei o quê? Quase 20 dias, quase um mês sem gravar nada. Pra quem me acompanha nas redes sociais aí sabe que eu passei por um probleminha de saúde nessa parte aqui, né? Eu tive uma sinusite muito forte e aí eu fiquei sem voz. Mas eu já tô conseguindo falar sem tossir a cada um segundo. Mas agora a voz já voltou, já tô muito melhor do que eu tava. Ainda tô tomando remédio, mas vai passar. E eu, nossa, em comparação com a semana passada eu tô ótima, tá, gente? Então, assim, tô muito feliz de estar aqui, porque hoje eu vim gravar resenha de um livro que eu adorei ter lido, que é Trainspotting, de Irvine Welsh. Esse livro aqui foi publicado em 1993, só que em 1996 ele virou um filme, que atualmente é considerado um filme cult, tá? E é um filme que eu adoro, eu gosto demais do filme e eu passei a gostar ainda mais depois que eu li o livro, tá? Eu já vou avisar, galera, que o livro e o filme são coisas muito diferentes. A ideia principal é a mesma, mas o filme é uma coisa que tem um roteiro, que segue uma lógica, é uma coisa estruturada e você tem praticamente a história de um personagem e seus amigos, né, em volta dele. E o filme e o livro não, tá? O livro é completamente o contrário. O livro é desestruturado. No início eu inclusive enxerguei como várias histórias independentes e paralelas, né, algumas ligações bem sutis entre elas, mas claro que tendo um assunto em comum, que é um assunto em comum tanto no livro quanto no filme, que é o uso de drogas. Mas depois que eu comecei a ler o livro, que eu fui percebendo a estrutura interessantíssima que ele trazia, eu já me apaixonei desde o início. Eu vou falar pra vocês que no início ele me incomodou bastante, mas depois que eu peguei o jeito, a leitura fluiu e foi muito interessante, muito bacana acompanhar toda a estrutura que o Welsh criou aqui para escrever esse livro. Mas vamos lá, do que se trata esse livro aqui? Bom, o livro se passa na Escócia, em Edimburgo, no início dos anos 90, final dos anos 80, né? A Europa estava vivendo ali um momento, o mundo, né, vivia um momento bem complexo politicamente, economicamente, porque era o fim da Guerra Fria, o Muro de Berlim tinha acabado de cair e na Escócia não era diferente. Então a gente vai ter aqui um grupo de jovens que, não satisfeito com a situação política e econômica e não querendo engolir tudo que a sociedade impunha para eles querendo nadar contra essa maré toda, eles simplesmente passavam os seus dias se drogando, né? Era um grupo de jovens, de amigos que preferiam aplicar pequenos golpes ou golpes no governo, a ficar vivendo em função da droga, do que ter um emprego, do que ter um subemprego. Então nós teremos aqui um personagem principal, né, porque, como eu disse, o livro é bem segmentado, mas eu considero sim o personagem principal, o cara chamado Renton, que, na verdade, é o único dos amigos que tenta sair das drogas. Na verdade, a droga que eles mais amavam, que eles tinham melhor acesso e mais fácil acesso, era a heroína, que é uma droga pesadíssima, né? Então o livro vai detalhar bastante pra gente a tentativa de Renton largar a heroína, né? E como ele se sentia em relação ao desejo pela droga, as crises de abstinência terríveis que eles tinham por tentar largar a droga, né? Eu considerei o Renton como o personagem principal do livro, já que o filme é bem focado nessa experiência do Renton em largar as drogas. Porém, o livro, como eu disse anteriormente, é bem segmentado. Cada capítulo é narrado por um amigo, né? Então a gente tem aqui o Renton, temos aqui o Sick Boy, temos o Bagby, temos a Madre Superiora, temos o fornecedor de drogas, e é nesse sentido que a gente vê toda assim a perspicácia do Irvine Welsh em escrever esse livro, porque como cada capítulo é narrado por um personagem diferente, no início a gente fica super perdido, mas muito perdido mesmo. Mesmo porque eles têm nomes, mas eles te chamam por apelidos diferentes, cada hora é um apelido diferente. Então até você pegar o jeito,
É um pouco difícil, sim, eu fiquei completamente perdida. Mas enfim, o que esses amigos têm em comum é o desespero em ficar drogado sempre. É um desespero em pensar em ficar sem a droga. Eu vou até ler um trechinho aqui pra vocês que ilustra muito bem isso que eu tô dizendo. Aguento mais humilhações grosseiras pelo que me parece ser uma eternidade, mas suporto isso sem problemas. Não amo nada, exceto a heroína. Não odeio nada, exceto as forças que me impedem de arranjar um pouco dela. E não temo nada, exceto ficar sem um pico. Então, esse trechinho aqui, que é bem no início do livro, já mostra a relação deles de dependência absoluta em relação à heroína. E isso é uma máxima do livro inteiro, todos os personagens são assim. E o Renton, por mais que ele queira largar as drogas, por mais que ele esteja vendo que a vida dele tá uma porcaria, ele quer mudar de vida, mas ele quase nunca consegue. E nesse contexto de amigos tentando largar as drogas, na década de 90, numa sociedade onde os jovens não tinham tantas oportunidades assim, eles não tinham emprego, e eles não tinham nada para fazer. Então, acaba sendo uma grande crítica na sociedade escocesa da época, Só que a gente pode pensar que é uma coisa que ficou só lá. Mas não, é um livro completamente atemporal, tá, gente? Porque as críticas que eles fazem aqui, apesar de ter sido escrita pelo Welsh nos anos 90, é completamente aplicável ao que está acontecendo hoje no mundo inteiro. E isso é fantástico, isso deixa o livro muito atual. Gostei pra caramba nesse sentido. Outro ponto que eu vou ressaltar aqui, muito importante no livro, é a linguagem utilizada pelo Welsh para escrever, tá bom? Aqui no final tem um pós-fácil e também tem um glossário, onde ele explica várias das gírias que ele utilizou aqui no livro. São gírias que os jovens da baixa Edimburgo usavam, da classe mais baixa. Mas ele usou uma linguagem tão coloquial que aproxima bastante o leitor do personagem. E o envolvimento fica muito maior, apesar das dificuldades, de entender o que eles estavam dizendo. E nesse ponto vale ressaltar que o livro foi traduzido pelo Daniel Galera e pelo Daniel Pellizzari. O Daniel Galera, vocês sabem que eu sou fã, E eu achei fantástico, porque eu não entendo nada de tradução, Eu mal sei falar o português direito. Mas eu acho que deve ser super difícil traduzir um livro tão coloquial assim, com tantas gírias. E eles conseguiram trazer para as gírias que a gente usa. Então, nota 10, parabéns pra caramba, tá? Pela tradução. Também vale a pena dizer que, assim como o filme, algumas cenas são extremamente hilárias, você acaba rindo muito. Só que, lógico, são cenas hilárias provocadas pela heroína, tá? Pela droga. Então acaba que no fundo é tudo muito pesado, tanto na linguagem utilizada, já que tem muito palavrão e linguagem chula, e também é um livro pesado pelas situações pelos quais os personagens passam aqui e enfrentam todos os dias em relação à droga. Os personagens, eles vivem à margem da sociedade, eles vivem num submundo rodeado pela droga, que a gente sabe que não é fácil. Então eles assim constantemente estão no meio de fezes e de vômitos e de urina e de cheiros ruins que são descritos assim de forma nojenta pelo autor, mas da mesma forma que é nojenta, é uma forma muito brutal, porque você consegue enxergar assim aonde esses personagens estão, os cenários, as coisas que eles fazem e que se submetem para poder usar a droga, para poder ter a droga na sua vida. É uma coisa muito bizarra. Então, gente, resumindo, é um livro forte, pesado e que vai tratar de drogas no geral, da heroína e da dependência dessas pessoas, mas vai tratar também da desilusão de toda uma geração, sabe? São personagens aqui que não têm objetivo nenhum na vida, que o objetivo deles, a única coisa que eles mais querem na vida é conseguir a próxima picada na veia. E vamos lembrar também que no início da década de 90, a AIDS, era um grande vilão, da sociedade, dos jovens da época. Então muitos deles morreram porque a heroína, eles compartilhavam agulhas e depois eles faziam sexo sem proteção, E aqui também a gente tem personagens que morrem por causa de AIDS, E por aí vai. Agora um aviso aqui, tá, galera? Vale ressaltar que o livro é bem real, como eu disse, é uma leitura muito dura, é um livro sujo, linguagem chula, tem muito palavrão,
Então quem não gosta desse tipo de linguagem, não leia, tá bom? Mas, gente, tudo que eu tinha pra falar sobre o livro eu já falei. Eu só falo pra vocês que a experiência de leitura é incrível, que se você tiver interesse, não deixe de ler. É uma oportunidade de conhecer uma estrutura literária diferente, montada aqui pelo Welsh, e também uma história densa e pesada. Foi um livro que me impressionou muito do início ao fim, em todos os sentidos, tá? E é por isso que eu recomendo demais a leitura de Trainspotting. Considerando tudo que eu falei, tá, gente? Não vai ler achando que é uma história bonitinha e fofinha aqui, nananã. E pra encerrar a resenha, eu decidi ler a contracapa aqui do livro, que faz todo sentido, né? E ilustra um pouquinho mais o que eu tentei falar aqui na resenha. Vamos lá. Pra que ter um emprego? Pra que ter uma casa de 2 andares em uma rua arborizada? Pra que uma cafeteira, uma máquina de lavar, um ticket de metrô? Abrir uma conta no banco, ter um cartão de crédito, assinar contrato, despertador, TV a cabo, férias na Riviera, crianças na escola, carro do ano, comida na geladeira. Quem disse que a vida precisa ser só isso? É essa a vida que você escolheu? Tem certeza de que você precisa disso? Relaxa, sinta o sangue correndo em suas veias, feche os olhos e prepare-se para a viagem. Galera, então essa aqui foi a minha resenha de Trainspotting, de Irvine Welsh, um livro que eu gostei pra caramba, me impressionou muito. Eu recomendo muito que vocês leiam, tá bom? Se você gostou da resenha, me dá um joinha pra ajudar na divulgação do canal, se inscreva aqui no Lido Lendo pra acompanhar tudo que eu coloco aqui e me acompanhe também pelas redes sociais e agora também tem Snapchat. Vocês conseguiram me convencer, tá bom? Gente, muito obrigada pela companhia, muito obrigada por assistir, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, galera. Obrigadão.